Fala, povo santo de Deus, estamos aqui para começar mais um Ecoando, a voz chega mais longe. Por isso, desde já quero pedir que você vá compartilhando, curta, comente, para que esse vídeo, para que esse canal de graça possa chegar a outras pessoas e alcançar outras pessoas. No Ecoando de hoje nós vamos falar sobre esticar-se, isso mesmo, sobre quem é que tem que mudar, o carisma ou eu? Quem precisa mudar, o outro ou eu? E nesse Ecoando, para a gente iniciar, eu quero já que você pegue a sua palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo... Primeiro eu quero que você pegue no versículo 10, depois a gente vai seguir para outros versículos. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Depois eu quero que você pule para o versículo 16, que diz assim: é por isso que não desfalecemos, e ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior renova-se dia para dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, por que eu trouxe esse tema e por que eu resolvi começar esse tema com essa palavra? Porque às vezes nós esquecemos do que é central. E é central que eu morra para que Cristo viva em mim. Para que não seja mais eu, mas o Cristo quem vive em mim. Só que às vezes a gente esquece disso. Às vezes nós esquecemos que nós demos um sim, que foi isso que nós escolhemos, né? O cristianismo é isso, é você se dar, se deixar a si mesmo, negar a si mesmo, para dar a vida pelo Cristo, para seguir o Cristo. Mas parece que nós esquecemos disso. Parece que nós esquecemos da nossa primeira decisão. Parece que o tempo passa e a gente acaba afrouxando, a gente acaba nos dispersando, nós não fazemos memória daquilo que nós mesmos escolhemos como opção de vida quando nós escolhemos o cristianismo. E quando Paulo ele diz assim, não, porque mesmo que o nosso homem exterior desfaleça, o importante é que Cristo vive em nós. O importante é que o meu homem interior, o importante é que o nosso interior renova-se dia para dia. Por que Paulo tem tanta convicção quando ele diz isso? Porque Paulo sabe que nós estamos aqui numa estrutura terrena, matéria, uma estrutura que passa, mas que nós somos chamados a algo eterno, sabe? Que não é terreno. Só que parece que nós um dia nos encontramos, parece que um dia a gente resolveu decidir seguir esse Jesus a quem nós encontramos, a ser movidos pelo Espírito que nós conhecemos, que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus. Mas o tempo vai passando e é como se a validade acabasse. O prazo acabasse. E eu queria te perguntar, você tem colocado prazo de validade no seu chamado? Você colocou o prazo de validade no seu chamado? Você já pensou em se dar férias do seu chamado alguma vez? Você disse, não, eu vou ficar aqui até tal tempo, depois eu resolvo a minha vida, eu vou aguentar isso por tanto tempo, depois cada um que se vire. Será que você tem colocado prazo de validade naquilo que Deus escolheu para você? Quero te dizer, meus amados que estão me escutando, que o Senhor, quando nos chamou, Ele não nos deu com um prazo. Ele não nos chamou para passar uma temporada com Ele, para passar uma chuva com Ele. Não, o Senhor nos chamou para viver aqui, já o princípio da eternidade. Então, se o chamado de Deus é eterno para a minha vida, a minha decisão também ela não pode ter um prazo de validade. A minha escolha também ela não pode ter um prazo de validade, fazer um cronograma, cronometrar o quanto tempo que eu vou servir ao Senhor e esperar que seja contado. Não, eu preciso ser fiel até a morte. Eu preciso
estar com Jesus e decidir que isso é uma decisão de vida até o meu último suspiro. Por que eu tô falando disso antes de falar quem precisa mudar, antes de falar o quanto você precisa se esticar, antes de falar que você precisa ir além dos seus limites? Por que eu tô falando isso antes? Porque se eu não entendo que o sentido central de tudo é o Cristo, está na vida do Cristo, assim como São João Paulo II falava, né? Que diante de tudo a primazia é o anúncio do Evangelho. O que tem que vir primeiro é o anúncio do Cristo, é a apresentação do Cristo. E se eu não entendo que na minha vida o que vem primeiro, o que está em primeiro lugar é o anúncio do Cristo, é a vida do Cristo, é aquilo que Cristo desejou para mim, eu não consigo fazer as coisas mais. As demais coisas vão ficando muito pesadas para mim. Então coisas que, se eu vivesse segundo a vida que eu escolhi de verdade, se eu olhasse para o Cristo, seriam leves, começam a se tornar coisas pesadas. E aí nós vemos membros que antes amavam ministeriais, exercer seus ministérios, e agora o fazem com cansaço, o fazem forçados, exercem seus ministérios de qualquer forma, sem zelo. E aí nós vemos membros que amavam partilhar e conviver com os irmãos, querer ficar isolados, quererem ficar somente com alguns, nos seus grupinhos particulares. Aí nós vemos membros que amavam evangelizar, agora preferem ficar nos seus celulares, resolver a sua vida pessoal e esperar que alguém evangelize em seu lugar. Agora nós começamos a ver membros, reação de pessoas que antes rezavam para serem escaladas para alguma missão, para serem enviadas, e agora quando são escaladas reclamam. Isso é uma realidade de pessoas que esqueceram disso aqui que Paulo está falando, do centro, do sentido, é o Cristo. Ainda que o nosso corpo exterior desfaleça, o que importa é que o nosso corpo interior viva cada vez mais. Porque às vezes o cansaço bate, e Paulo fala isso, né? Continuamos trabalhando, nos esforçando, mesmo cansados. Mas às vezes a gente esquece disso. Eu imagino quantas vezes o Cristo teve que se esticar para tocar em alguém que ele queria curar. Eu imagino quantas vezes Jesus, mesmo cansado, teve que andar de uma cidade até outra porque ele sabia que tinha um povo esperando por ele. Eu imagino quantas vezes, mesmo com fome, Jesus subia ao monte para rezar. Jesus se esticou, mas eu não quero me esticar, eu não quero ir além dos meus limites. É confortável que o meu braço estique até aqui. Eu não quero fazer um esforço para alcançar. É melhor que eu diga que eu não consigo alcançar. E aí eu acho que eu não consigo vencer. E aí eu acho que é pesado demais para mim, porque o meu braço ele só estica até aqui. A gente começa a colocar empecilhos diante do nosso chamado. A gente começa a colocar barreiras diante do nosso chamado. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu não tenho esse dom. Ah, porque eu não tenho esse talento. Ah, porque eu não me preparei. Ah, porque foi em cima da hora. E a gente começa a colocar várias coisas, várias situações, vários empecilhos para fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Nós não vamos conseguir, nós vamos morrer na praia. Nós vamos tentar mergulhar, e quando a gente olhar para os nossos pés, a gente ainda vai estar na areia, nas margens. E a gente vai começar a se julgar por isso, porque a gente está na margem. Mas é porque eu não quero deixar o eu. Para mergulhar, eu preciso deixar a segurança de ter os pés na areia, no chão firme, lá na margem. E eu preciso me dispor a viver nessa vida que me implica me abandonar em Jesus. Numa vida comunitária, numa vida fraterna, seja de grupo, de comunidade, de missão, movimento, o que for. A vida da igreja. Numa vida fraterna, numa vida comunitária, a gente precisa a todo tempo nos esticar por Deus no outro.
É entender que às vezes você não gosta de um tipo de comida, mas o outro gosta. Então, eu vou fazer aquele tipo de comida pro outro. É entender que às vezes você já sabe, você tem uma constância maravilhosa na leitura da palavra, na intimidade com o Senhor, mas tem um irmão que não tem. E aí você dedicar um tempo para ajudar aquele irmão seu que está com dificuldade. Ah, mas eu já sei, Yasmin. Mas você precisa se esticar para ajudar o outro. Sabe? Papa Francisco fala uma coisa na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que fala assim, na encarnação de Jesus, ele nos convidou a uma revolução da ternura. E quando eu pensava nesse tema de hoje do Ecoando, eu lembrava muito dessa frase dele. Que quando Jesus se encarnou, ele se tornou homem, ele nos convocou, ele nos convidou a essa revolução de ternura. Nós não vamos fazer uma revolução gritando com violência, empurrando, esnobando, julgando. Não, nós vamos fazer uma revolução a partir da nossa oferta para a vida do outro. A revolução é uma revolução de amor. Eu amo tanto que eu entendo que eu preciso muitas vezes me sacrificar para ajudar o outro. Que eu preciso muitas vezes ofertar o meu conforto, o que eu gosto, o que eu programei para salvar alguém. Quantas pessoas estão com as mãos estendidas esperando que alguém vá tirar elas do fundo do poço? Mas se eu e você estivermos olhando somente para os nossos umbigos, nós nunca conseguiremos enxergar isso. Nós nunca conseguiremos enxergar que tem pessoas que estão morrendo, precisando da nossa ajuda. O Evangelho é dar tudo de si para que o outro receba o Senhor, para que o outro receba Deus. É se abandonar, é negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. E quando diz aqui, trazemos sempre em nosso corpo traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Ele quer dizer assim, que se eu não trazer os traços da morte de Jesus, desse amor que foi capaz de sacrificar inteiramente por nossos pecados, eu também não posso trazer em mim a marca da vitória. A cruz é também a marca da vitória. Mas às vezes a gente só quer a parte boa. Às vezes a gente está acostumado a só desejar, sabe, as bênçãos, as graças e os milagres que o Senhor pode nos dar. Mas o Senhor está te convocando hoje a se levantar, não para agradar a si próprio, mas para agradar ao Senhor a partir da vida do outro. Ao invés de julgar o teu irmão que está vivendo errado no teu grupo, no teu movimento, na tua comunidade, dê a mão para ele. Ajude ele a sair. Às vezes a gente só está apontando e querendo que o outro seja perfeito quando nem você é perfeito. É preciso acordar. Se você não fazer, o Senhor não te chamou, não te tirou da onde você estava. O Senhor não foi, não tocou na sua história, no momento que Ele tocou. O Senhor não moveu o seu coração para você seguir Ele, para que você andasse na média. Não, o Senhor espera de você uma resposta além da média, acima da média. O Senhor não te chamou, não te convocou, não derramou o Espírito Santo sobre você para que você vivesse uma vida normal. Não, Ele quer que você viva uma vida extraordinária. O Senhor não nos convocou a sermos lâmpadas apagadas, mas a sermos luz do mundo. Não importa em que posto você está, não importa em que local você está, não importa o nível de serviço que você está, quantos anos você tem de igreja, quantos anos você tem de movimento, de grupo, não. O que importa é o quanto você tem deixado de si mesmo para ser um novo Cristo no nosso tempo. Quanto você tem morrido para que Cristo viva em você. Quantas pessoas do seu lado têm sido iluminadas por causa da luz de Cristo que você está resplandecendo?
É necessário acordar, a sua vida não pode ser estéril. Nós precisamos passar por esse mundo e, como São José Maria de Escrivá falava, e deixar rastros. Rastros seus? Não, rastros de santidade, rastros de Deus. Mas a gente quer viver uma vida na média, uma vida normal, uma vida natural, uma vida comum. O Senhor não te chamou a isso. É necessário se esticar. Ai, mas eu consigo até que se estique mais um pouquinho. Ah, mas eu tô cansado, mas eu vou mesmo assim. Ah, mas eu tô confuso, mas eu vou mesmo assim, porque eu não preciso que o Senhor me repita de novo. Eu preciso só lembrar que um dia o Senhor me chamou e um dia Ele me confirmou esse chamado. Ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura é dever nosso, é dever meu, é dever seu. É necessário a gente deixar o nosso ser mimado para trás para seguir o Cristo de verdade. E dentro disso, eu me lembro de Santa Baquita, Santa Josefina Baquita. Ela foi vendida no mercado negro de trabalho lá na África. Algumas vezes. Ela apanhou, ela teve vários senhores que batiam, que maltratavam, ela era escrava. Foi tirada da sua família cedo, ainda criança, para trabalhar de serviço escravo. Mas até que um dia ela encontrou com o Senhor. E ela não sabia nem quem era Jesus, ela não tinha entendimento de quem era Jesus, mas quando ela encontrou com Jesus, quando ela teve uma experiência de amor com Jesus, ela começou a empenhar a sua vida nisso. E Santa Josefina Baquita, ela dizia que o Senhor era um bom patrão, porque ela nunca tinha tido um patrão bom. Ela achava que não existia patrão bom, até que ela conhecesse o Senhor. E ela percebeu que ela não era patroa de Deus, mas que Deus era seu patrão. Não era ela que tinha que mandar nos desígnios do patrão, nos trabalhos que o patrão ofertava, mas era o patrão quem devia dar as ordens, os direcionamentos a ela. Ela que trabalhava sem recompensa nenhuma, passou a trabalhar pela recompensa do céu. Quantas vezes a gente quer ser patrão de Deus? Quantas vezes você já quis ser patrão de Deus? Você quis mandar em Deus, ser Deus de Deus? Quantas vezes você achou, não devia estar acontecendo isso na minha vida, não. Não, eu acho que por esse caminho não ia, não. Por esse caminho era melhor. A gente quer ser Deus de Deus. Renuncie isso na sua vida hoje. Deixe isso para trás hoje. Deixe que Deus seja o seu bom patrão, assim como era de Santa Baquita. Deixe que Deus te leve, te conduza, ainda que o seu corpo externo pereça, mas que o seu corpo interno, que o seu interior reviva. Faça essa experiência de deixar para trás esse ser autoritário que só te leva para o fundo do poço, esse medo de mergulhar que só te leva para o fundo do poço. Deixe que Deus seja o teu bom patrão, deixe que Deus seja o seu Senhor. Não queira ser o Senhor de Deus. Se estique até que o Senhor seja o seu patrão. Até que a sua vontade esteja em conformidade com a vontade de Deus. Se estique até que não seja mais você, mas Cristo quem vive em você. E você verá que você dará tantos frutos, como 100 por um, como você nunca deu antes. Eu convido você a fazer essa oração agora. Peça mesmo ao Senhor nessa hora que venha até você e que Ele possa mesmo transformar todas as coisas aí dentro. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que faz você querer ser Senhor de Deus. Que o Senhor possa arrancar toda vaidade, todo orgulho, todo egoísmo, egocentrismo, agora que toda soberba que paira sobre você, que está dentro de você, para que o Senhor mesmo possa, com a tua mão poderosa, arrancar de você toda essa raiz
do mal, para que Ele possa ser o seu Deus, para que você dê espaço para que Ele seja o seu Deus. E em nome de Jesus eu peço isso hoje, que você possa desejar morrer para que Cristo viva em você. Que a partir de hoje, desse ecoando, que quando você estiver escutando isso, que quando você estiver rezando agora, você possa sentir o renovo de Deus na sua vida. Entendendo que quem precisa mudar não é o outro, não é o carisma, não é a instituição, é você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.